Olá meus amigos, aula de hoje, golpe militar de 1964. Quando você lê nos livros didáticos, traz a data de 31 de março de 1964 para o golpe militar no Brasil. A pergunta é, realmente existiu um golpe militar no Brasil em 1964? Em 1964, o presidente do Brasil era João Goulart, apelidado de Jango. Ele governou de 61 a 64. Mas em 1961 também, Jânio Quadros foi presidente do Brasil. Só que o governo de Jânio Quadros durou apenas 7 meses e ele renunciou. Então o João Goulart é que assumiu o poder. E o que era o presidente do Brasil que renunciou, que era o Jânio Quadros, ficou sendo vice do João Goulart. O que realmente aconteceu no governo do João Goulart, que muitas pessoas dizem que ele foi cassado, que houve um golpe militar? O problema é que não houve um golpe militar. O problema é que João Goulart, segundo as informações, estava envolvido com corrupção, tinha ido para a China, tinha feito um discurso lá, ele era a favor do socialismo, era simpatizante do regime cubano também, que é socialista, né? Fidel Castro, Raul Castro, amigo do Che Guevara. Então, diante de tudo isso, ele deixa o cargo, né, no dia 2 de abril de 1964. Então, quando as pessoas dizem que houve um golpe em 31 de março, não é verdade, porque dia 1º de abril, o João Goulart ainda estava no cargo. Ele só sai do cargo no dia 2 de abril. Quando ele então vai para Porto Alegre, de Porto Alegre ele vai para Montevidéu, capital do Uruguai, e ele fica exilado lá. Depois do Uruguai ele vem para a Argentina, onde ele comprou uma fazenda e ficou ali criando gado até o dia que ele morreu. Então foram os militares que tomaram o poder? Não foram os militares. A gente precisa saber disso para depois não estar falando coisa que muitas vezes a gente não conhece. Quem pressionou os militares para entrar no poder começou com um grupo de mulheres católicas da classe média que fizeram um protesto na Praça da Sé, e ali eles conseguiram um número de 500 mil pessoas. Não estava só essas mulheres da Igreja Católica, mas a Igreja Católica estava apoiando, a OAB também apoiava, o empresariado estava apoiando, a imprensa também. Então eles saíram em marcha pelas ruas pedindo que os militares ocupassem o poder. Essa marcha ficou conhecida como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Então todos esses grupos pressionando para que os militares então tomassem o poder para que a esquerda não entrasse. Acontece que os militares não foram lá em Brasília e já ocuparam o cargo que estava vazio. No dia 9 de abril houve eleições para presidente. Então eu pergunto, onde está esse golpe? Se houve eleições, muitos políticos famosos da época, que você ouviu falar muitos deles, eles votaram para eleger então o primeiro presidente militar, que foi o Marechal Castelo Branco. Um deles foi o Franco Montoro, o outro foi o Ulisses Guimarães, que mais tarde teve um acidente com um helicóptero ali no litoral de Santos e veio a falecer, e o outro foi o JK, né? Juscelino Kubitschek. Todos eles votaram para eleger então o novo presidente, que era o Castelo Branco. Castelo Branco então foi eleito por voto em 9 de abril de 1964, mas ele só tomou posse no dia 15 de abril de 1964, foi quando ele subiu então a rampa do Congresso e ocupou o cargo que estava vazio. Então, no meu entender, eu não vejo golpe nenhum aí. Os militares ficam então de 1964 até 1985, quando eles então ficam 21 anos no poder. Aí você me pergunta, o que foi que eles fizeram nesses 21 anos? Se você analisar, você vai ver que as grandes construções no Brasil se deu no governo militar, como por exemplo, Itaipu foi no governo militar, a usina de Tucuruí, no Pará, também foi governo militar que construiu. A Transamazônica foi construída pelos militares.
a Ponte Rio-Niterói, pelos militares, as usinas hidrelétricas de Angra dos Reis, pelos militares, a Ferrovia do Aço, pelos militares, o Projeto Carajás, pelos militares. Então veja você que as grandes construções que hoje existem no Brasil foi feito pelo governo militar, né? Depois de 1985, que saiu o último presidente, que foi o João Figueiredo, se você analisar na história, você vai ver que nenhum desses militares que ficaram no poder saíram ricos e milionários. Todos eles saíram pobres e morreram pobres, né? Agora, e a esquerda quando governa o Brasil, se você vê hoje a história, você vai ver que todos eles saíram milionários, com muito dinheiro nos paraísos fiscais, fazendas, indústrias, muito gado. Então veja você, não adianta hoje querer culpar os militares, dizer que eles aplicaram um golpe no Brasil, sendo que na verdade não existiu golpe. Aí você pergunta assim, mas na época do governo militar, muitas pessoas apanhavam, era uma verdadeira ditadura. Não era ditadura, porque regime militar é uma coisa, ditadura militar é outra coisa. O problema é que as pessoas apanhavam é porque iam para as ruas provocarem os militares e insultar eles. Então, nesse caso, eles apanhavam. Por quê? Porque nessa época a borracha não estava aposentada, né? Ela estava inativa. Então, o camarada entrava na borracha mesmo. Quem ia trabalhar e depois estudar igual eu fazia quando eu vivi sobre o regime militar, eu nunca apanhei. Por quê? Porque eu trabalhava e estudava, eu não ia para a rua fazer bagunça não, né? Então é isso aí, amigo. É um pouco sobre esse golpe militar que tantas as pessoas falam. E aí você pergunta, professor, e por que nos livros de história traz lá 31 de março golpe militar? Pelo seguinte, quando você lê um livro desse, ele foi escrito por um historiador de esquerda, porque para a esquerda houve golpe militar, porque a esquerda não gosta e nunca gostou dos militares. Então para eles houve realmente um golpe militar, mas na verdade, historicamente falando, não houve golpe militar. Okay? Então o que você precisa fazer? Agora você deixa o seu like, se inscreva no meu canal, né? E compartilhe este vídeo e busque mais conhecimento sobre o assunto para você saber qual é a diferença de um regime militar, um golpe militar ou uma ditadura. Ok? Até a próxima.